Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é quinta-feira, dia 10 de novembro. A igreja celebra a festa de São Gregório Magno, Papa. Ele viveu de 540 a 604. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus o momento em que viria o reino de Deus. E Jesus respondeu: o reino de Deus não virá ostensivamente sobre esta história. Por isso ouvireis dizer: ele está ali ou ele está aqui. Mas não deveis acreditar. E Jesus disse aos seus discípulos: desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não conseguireis enxergar. E muitos dirão que ele está ali, que ele está aqui, mas não deveis ir atrás e nem acreditar, porque a vinda do Filho do Homem será como um relâmpago que corta o céu de um lado para o outro. Assim deverá ser o dia do Filho do Homem. Mas enquanto isso, ele deverá sofrer e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho nos ensina que nós não devemos, em momento algum, identificar o reino de Deus com uma realização histórica ou geográfica, com nenhuma estrutura social, política ou religiosa, porque o reino de Deus é maior do que estas estruturas. Mas, ao mesmo tempo, Jesus diz que o reino está no meio de vós. E diz que ele não vem ostensivamente se realizar numa história ou numa geografia, mas que ele já está presente no meio de nós. Por isso também ele vai dizer aos discípulos da dificuldade que eles terão de ver o reino de Deus, principalmente quando eles estiverem envolvidos nos momentos de dificuldade, de perseguição e de sofrimento. Porque às vezes, ao contemplarmos a história humana, cada um de nós podemos mergulhar num sentido de negatividade muito grande, porque não conseguimos mais enxergar a presença do reino de Deus e achamos que a história está condenada. Hoje, quantos cristãos, quantos homens e quantas mulheres estão mergulhados num ceticismo muito grande ou também num negativismo muito grande, e não consegue mais enxergar a história e as sementes do reino que vão crescendo no meio de nós. O bem não gera publicidade. Nenhum jornalista está interessado em percorrer os nossos morros, as nossas comunidades rurais, as nossas comunidades urbanas e perceberem que homens e mulheres que foram tocados por esse mistério do reino continuam a fazer o bem. Mas o mal faz mais barulho do que o bem. De tal modo que às vezes nós não acreditamos mais nos pequenos gestos de bondade, de fraternidade, de amor, de doação, porque achamos que isso é uma perda de tempo. Mas Jesus diz que o reino é como um fermento, que uma mulher coloca numa porção de trigo e que é capaz de levedar tudo. O reino é como uma pequena semente de mostarda que um homem lança no seu jardim e ela produz uma árvore e os pássaros vêm e fazem os seus ninhos. Diz ele, assim é o reino de Deus. Hoje, mais do que nunca, nós cristãos precisamos ser anunciadores dessa semente de reino. Precisamos ter a capacidade de enxergarmos a história e de lermos a história a partir do olhar de Deus. Os fariseus, eles achavam que o reino de Deus seria uma estrutura política, religiosa, social, onde haveria um rei poderoso, seus ministros, seus exércitos, e assim se realizaria numa história humana e geográfica. Mas Jesus diz que não. E muitos outros vão dizer, o reino está ali, o reino está aqui, mas diz ele, não deveis acreditar e nem ir atrás, porque o reino já está no meio de vós. As sementes do reino, que foram lançadas nos corações de homens e mulheres, continuam fermentando a história.
E são justamente esses homens e mulheres que são capazes de terem discernimento do Espírito, é que são capazes também de semear as sementes do reino. Hoje Jesus convida a mim e a você a semearmos sementes do reino. Respeito, liberdade, bondade, fraternidade, solidariedade, perdão. Porque são esses elementos tão pequenos e tão insignificantes aos olhos do mundo é que têm o poder de ir fermentando a história. Quando um só homem ou uma mulher é capaz de fazer o bem, como isso enobrece a história? Como isso transforma a história? Por isso, hoje o Evangelho vai nos convocar e nos convidar a aprendermos a ver os sinais dos tempos, a percebermos que o reino de Deus continua se fazendo na história humana, porque de Jesus, ele está no meio de vós. E Jesus é esse reino. Jesus é esse reino provocador. Jesus é esse reino que ontem, hoje e amanhã está aí presente porque ele prometeu: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Mas para isso, é preciso que eu e você investamos nesse reino, busquemos esse reino, sirvamos esse reino. E para não perdermos a afeição, e para não perdermos o Espírito do Senhor, ele nos deixou os meios de crescimento espiritual: a oração pessoal, a leitura diária da Palavra de Deus, a missa dominical, a confissão, para nós católicos também o terço de Nossa Senhora. Esses são meios que vão fecundando em mim e em você essa nossa capacidade de enxergarmos a história, para que a gente não venha ficar com o olhar cheio de cataratas que impedem de enxergarmos a presença do reino no meio de nós. As sementes do reino foram plantadas no coração de todos os homens e de todas as mulheres. E a cada criança que chorar neste mundo, eu e você precisaremos regar e adubar para que Deus faça a sua obra na vida desse homem e desta mulher. Hoje Jesus pede a cada um de nós que não mergulhemos no pessimismo, que não percamos a capacidade de enxergar. Diz ele: o Filho do Homem, ele vai sofrer, ele será também renegado por esta geração, mas as sementes do reino plantadas no coração dos homens e das mulheres vai seguindo o seu rumo, porque o reino de Deus está no meio de nós, porque Jesus está no meio de nós. Façamos então desse nosso dia um dia de reaprendermos a olhar. Peçamos ao Senhor que cure a nossa cegueira, peçamos ao Senhor que retire dos nossos olhos as cataratas que nos impedem de ver a manifestação do reino na história, porque o reino acontece através dos pequenos gestos. O nosso santo de hoje, São Gregório Magno, nos ensina que é preciso realizar através das boas obras aquilo que nós celebramos nos sacramentos. Nós cristãos fomos convocados para sermos testemunhas do reino. Não percamos a nossa oportunidade. Não percamos a capacidade que o Senhor nos concedeu de anunciar o seu reino. Grande e fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Gregório Magno, rogai por nós. Amém.